Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Santos, estamos aqui para tratar de um assunto muito importante de direito médico. Vamos falar aqui sobre a cassação de registro profissional do médico. Vale a pena bater um papo sobre esse assunto e vale a pena, antes de entrar nesse assunto, fazer uma introdução para ficar didático e bem claro. O médico, ou qualquer profissional da área da saúde, inclusive os estabelecimentos que prestam serviço na área da saúde, seja qual for, uma clínica, um hospital, uma farmácia, uma clínica de exames, todos possuem a responsabilidade de direito médico, a chamada responsabilidade civil. A responsabilidade pelo ato do médico e qualquer profissional da área da saúde e dos estabelecimentos da área da saúde, no mesmo ato, um ato negativo, por negligência, imprudência ou imperícia, o mesmo ato pode gerar pelo menos três responsabilidades. A responsabilidade civil, uma vez que o paciente sofre um dano, chamado dano efetivo, provando o nexo de causalidade desse profissional da área da saúde, poderá ingressar com uma ação civil, chamada ação de indenização de perdas e danos, ação de indenização por erro médico, ação de indenizatória. Vários nomes podem ser utilizados. Nessa ação civil, o objetivo do paciente, com o seu patrono, chamado advogado, é provar o dano efetivo e o nexo de causalidade, para que ele tenha o direito a uma indenização, essa indenização em pecúnia, dinheiro. Mas o mesmo ato praticado pelo médico pode gerar também um processo criminal, penal, o nome que você quiser usar. É uma apuração feita para verificar se existe crime. Então, o mesmo ato pode gerar essas duas responsabilidades. Mas não só essas duas, pode gerar uma terceira responsabilidade ainda. O mesmo ato praticado pelo profissional, o médico ou outro profissional da área da saúde, pode impactar numa responsabilidade disciplinar ou administrativa. Essa responsabilidade disciplinar ou administrativa é feita dentro do conselho, o conselho de classe. O conselho de classe, ele tem uma função de fiscalizar. Muitos médicos, enfermeiros, dentistas, criticam muito o seu conselho. O conselho, eu pago o conselho para que ele me puna. Que absurdo. Mas essa é a função do conselho. Eu costumo dizer, em sala de aula, no curso de pós-graduação de Direito Médico, que os conselhos da área da saúde, assim como qualquer outros conselhos, não tem uma função de sindicato. O sindicato tem uma função de ajudar aquele determinado profissional, não é isso? Cursos, palestras, ajudar de todas as formas. O conselho não. Por mais que ele dê palestras, também forneça cursos online, EAD, forneça instrumentos de conhecimento e parcerias de desconto aqui, desconto ali, a função primordial de um conselho é fiscalizar aquele profissional. Por quê? O conselho, ele trabalha para fiscalizar aquela categoria em prol do interesse da sociedade. Então, o conselho, todos os conselhos, possuem sim uma função pública, que é uma função de dar segurança à sociedade. Por isso, quando existe uma representação de um médico, tem médico que já virou para mim e falou: professor Júlio, mas que estranho, o reclamante, o denunciante, fez a denúncia, fez a reclamação e sumiu. Não compareceu mais em nada, não juntou mais nada. Esse processo não tem que ser arquivado? E a resposta é não. Não, porque independente da atitude do denunciante, do reclamante, o processo tem que ser apurado. Porque o conselho de classe ele tem que entregar um resultado diante dessa apuração, não para o denunciante, mas para a sociedade brasileira. Então veja, a preocupação do conselho é com a sociedade e não propriamente com o denunciante. Claro que o denunciante, existe uma preocupação, se é real ou não é, essa denúncia, mas a preocupação primordial é a sociedade brasileira. E a pergunta é: professor, o médico pode perder o seu registro profissional? Pode perder o seu registro profissional. Nós temos as penas administrativas. Quais são as penas administrativas num processo disciplinar ou administrativo do médico diante do seu conselho? Vamos lá. Nós temos aqui, pelo menos aqui, 5 penas. Vamos falar da primeira, que é a advertência confidencial. Um aviso reservado.
Essa pena existe, seria um aviso, um puxão de orelha confidencial, uma advertência, o próprio nome diz, uma advertência confidencial. A segunda penalidade é a censura confidencial, também uma pena que não vai gerar publicidade. Nós vamos ter informações no prontuário desse profissional da área da saúde, nesse médico, mas não vai gerar publicidade, a sociedade não vai ficar sabendo. A terceira pena, sim, já é a censura pública. Essa já existe a publicação oficial, essa já gera publicidade. A terceira pena que o médico pode sofrer em um processo disciplinar é a suspensão, que pode ocorrer inclusive em até 30 dias, até 30 dias de suspensão. Todas essas penas que eu falei aqui, essas punições do conselho disciplinar, podem, sim, ser objeto de reabilitação. Professor Júlio, não entendi. O que é reabilitação? Reabilitação é o direito que o profissional tem de fazer um requerimento e pedir que aquela anotação suma, né? De certa forma suma, para ficar didático, desapareça em relação à sua pessoa. Para que isso possa ocorrer, nós temos um prazo, 8 anos. Então o médico, o profissional da área da saúde, toda vez que ele tenha um processo disciplinar e sofra a condenação e tenha como aplicabilidade uma dessas penas já faladas, ele pode, depois de 8 anos, pedir sim a reabilitação. A chamada reabilitação das penas administrativas ou disciplinares. É um direito do médico e normalmente do profissional da área da saúde também, porque é muito parecido os processos disciplinares. Os códigos também são parecidos dos profissionais da área da saúde. A última pena, que é a cassação do exercício profissional, essa não cabe a reabilitação. Então, mesmo passando 8 anos, não pode o médico pedir a reabilitação da sua cassação profissional. E essa pena, ela é problemática para o profissional da área da saúde, para o médico, porque uma vez cassado o médico, ele não consegue mais atuar. O seu diploma continua válido, nada vai mexer com a situação da sua formação. Mas em relação ao conselho de classe, ele não consegue ter mais a inscrição, não consegue ser mais regularmente inscrito. Com isso, o médico não consegue mais atuar a nível nacional. E muitos médicos que já tiveram seus registros cassados, para continuar exercendo a profissão, tiveram que ir para outro país. Porque lá ele vai apresentar o diploma, vai homologar, vai verificar a possibilidade de homologação, se tem que cursar, se tem que fazer cursos de atualizações e vai exercer a profissão fora do Brasil. Mas uma vez cassado, não cabe a reabilitação. O processo administrativo ou disciplinar, ele é autônomo e independente de qualquer outra decisão, judicial, criminal. O processo disciplinar, nós temos aí dentro desse contexto, dentro desse cronograma, a denúncia, depois a notificação para que esse profissional da área da saúde apresente a defesa prévia, aí vem a instrução processual, né? E eu divido também em 2 fases. A primeira fase, sindicância, e a segunda fase, chamada fase de processo. Dá para dividir em 2 fases assim. É interessante lembrar que nós temos aí os conselhos de medicina como órgãos ou departamentos chamados de autarquias federais. São considerados sui generis. O grande objetivo, sim, desse conselho é fiscalizar aquele profissional para proteger a sociedade. O processo disciplinar, muita gente acha que é simples, mas ele pode tomar 3 direções. O processo disciplinar puramente ético, é o conselho de classe que vai decidir. Se esse médico ele tem algum vínculo como servidor, aí existe também a responsabilidade funcional, que é outra responsabilidade, é uma responsabilidade disciplinar, mas tem outro tipo de segmento, procedimento. E não podemos esquecer da vigilância sanitária, que é muito atuante nesse contexto da área da saúde também. Quero falar para você também que quando o código de ética ele é omisso a alguma situação, principalmente processual, vamos aplicar sim o Código de Processo Penal. Então o Código de Processo Penal ele vem suprir essas lacunas importantes. Tá? Então vale a pena lembrar. Vale a pena anotar aí também a Lei 3268, que é a lei federal que cria os conselhos de fiscalização, as autarquias federais também. Agradeço a você que acompanhou a nossa aula, tema importante, tema relevante. Continue assistindo a nossa aula, até a próxima.